Pessoal, tudo bem? Vamos estudar a ciência de dados, ó. Olha só que interessante. A ciência de dados aplicada para a agricultura, né? Para que a gente consiga entender de que maneira que a gente vai monitorar a saúde na nossa cultura, digamos que seja a cultura do milho, por exemplo. A gente precisa hoje em dia de técnicas mais avançadas para poder perceber certos estresses ali antes mesmo que o teu olho consiga perceber. É por isso que hoje em dia está sendo muito implantado os vantes, né? Os vantes são os veículos não tripulados. E esses vantes, eles têm sensores, você pode acoplar nele uma câmera multiespectral. Essa câmera multiespectral, o que que ela vai fazer, pessoal? Ó, digamos assim, ó, isso aqui é uma cultura do milho. Ela recebe luz, a luz solar, que é energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética, uma parte dela vai ser absorvida, outra parte vai ser refletida. Então, para que a gente consiga compreender isso, a gente quantifica isso. Por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, nessa parte do eixo Y, a gente está quantificando a quantidade de reflectância, a quantidade de energia que a folha do milho está refletindo, certo? Então, ele vai falando assim para a gente que a reflectância dele, à medida que o comprimento de onda dele vai evoluindo, eles têm um comportamento diferente, ó, de 400 a 2400. Se você for pegar aqui a vegetação verde, ele vai variando. Ó. Entenda assim que os nossos olhos só conseguem perceber essa parte aqui, ó. Entendeu? Então, assim, o que tem significado para a agricultura aqui? Geralmente, a parte mais importante para a agricultura é o processo é a banda de infravermelho próximo, porque geralmente ela vai mostrar a saúde da planta ali, por exemplo. Porque o que faz esse pico ele sair daqui, por exemplo, aqui de 700 e subir tanto aqui, ó, até o comprimento de onda 1200. Geralmente é a estrutura celular da planta. Se a estrutura celular da planta estiver íntegra, se ela estiver cheio de água, né, ela consegue espalhar melhor a luz, ela consegue capturar essa luz e ela consegue refletir essa luz. O que reflete reflete se a planta está passando por alguma doença ou não. Na medida, por exemplo, pessoal, que o comprimento de onda vai aumentando, a gente vai avaliar o infravermelho de ondas curtas, né? Então, o que significa? Que nessa área aqui, por exemplo, ó, ele está falando aqui para a gente que a gente ainda tem água. Por exemplo, ó, a planta está íntegra aqui. Eu estou avaliando as bandas, 3 bandas, tá? Visível, NIR e infravermelho de ondas curtas. Beleza. Eu fiz a avaliação do infravermelho próximo. Agora eu vou fazer a avaliação do infravermelho de ondas curtas. Entenda assim, que a folha continua do mesmo jeito. Você fez a varredura com o teu drone. Por que ele caiu tanto aqui? Isso significa alguma coisa para a gente? Vou dizer assim para vocês, ó. Porque a gente continua com a mesma estrutura celular e a quantidade de água continua a mesma na folha. Então ele está dizendo aqui para a gente, por exemplo, que a quantidade se eu tiver água na planta, ele vai refletir menos, certo? Então o que ele pode dizer para a gente dentro dessa banda? Por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade de água e eu reflito menos, o que eu posso avaliar? Avaliar os índices de hidratação da planta. Por exemplo, se você tiver com pouca água, o que esse gráfico vai fazer, pessoal? Essa banda aqui, o que ele vai fazer? Geralmente ele vai baixar um pouco aqui, e quando chegar nessa parte aqui, ele vai subir. Por quê? Porque onde se tem água, a reflectância é baixa. Então você consegue medir se ele está faltando, por exemplo, irrigação. Certo? Entenda assim, que você está medindo exatamente isso sem precisar, assim, sem que o olho perceba, sem que você olhe para a folha e fale, poxa, a folha está desidratada, somente por meio de absorção e reflectância, tá, pessoal? A gente consegue também fazer outras análises aqui, por exemplo, a palha. Qual que é a diferença de uma vegetação verde e de uma palha, por exemplo? A palha, geralmente, a estrutura molecular dele é a mesma de uma vegetação verde, não é mesmo? O que está diferente aqui?
ela não tem água, porque ela secou. Então ele coloca aqui, por exemplo, ó, se você for fazer uma avaliação, vamos colocar a palha aqui, ó. Ó, a palha ela reflete bem, pois a estrutura celular nas folhas ainda está presente. No entanto, como a planta está morta e seca, essa reflexão é menor do que a vegetação verde saudável. Beleza. Aí ele faz uma análise aqui dentro do infravermelho de ondas curtas. Ó. O que ele está falando? Que nessa banda aqui, a palha está seca, ou seja, tem pouca água ou nenhuma água. Como a água é a causa dos vales, por exemplo, quando a gente tem água na estrutura, ele vai causando vales dentro dessa banda aqui. A palha não apresenta essas quedas, tá vendo? Então ele está falando assim, pô, é um elemento sem água ali e tal. Vamos seguir para outra aqui, ó. Se a gente for fazer uma avaliação, por exemplo, do solo, ó, se você for pegar aqui, por exemplo, o solo, ele basicamente, ó, ele segue um comportamento aqui. No visível, ele tem uma certa absorção ali por causa de pigmentos e tudo mais. No infravermelho próximo ali, ele meio que manteve. Quando ele entrou na parte das ondas, da infravermelho de ondas curtas, você vai ver que ele vai gerando pequenos vales. Por quê? Porque se esse solo ele tiver com umidade, ele vai gerar vales, tá? Isso pode ser feito com a água também, ó. Aqui, por exemplo, aqui a água. A gente vai ver aqui que a água, olha só que interessante. A água ó, eu vou até ler aqui, tá? Na luz visível, que é essa banda aqui, a água clara tem reflectância muito baixa no azul e no verde, pois absorve bastante essas cores. No vermelho, a absorção é ainda maior. Qual que é o resultado disso? A água reflete pouquíssima luz. É por isso que a gente tem uma reflectância tão baixa aqui. Tá? E é por isso que geralmente a água aparece como escura quando a gente vê de cima. A partir que a gente for fazer uma avaliação aqui, por exemplo, do infravermelho próximo, ó, a água absorve quase nada do infravermelho próximo, a reflectância cai rapidamente quase para zero. Isso é muito útil para diferenciar água de vegetação em imagem de satélite. Né? Se a tua água tiver, por exemplo, se a tua água tiver muita matéria orgânica ali, ele vai ter um comportamento diferente, ele vai ter um pico ali, né? Pois a vegetação reflete muito no NIR, que é essa parte aqui, ó, tá? Por exemplo, no infravermelho de ondas curtas, ó, a absorção ela continua muito, a absorção continua muito alta, a absorção que é ao contrário de reflectância, tá? A curva de reflectância de água permanece próximo de zero em todas as faixas. Aqui, agora vamos pensar aqui, por que isso é tão importante, Eduardo? Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente conseguir fazer uma análise daquilo que você precisa ali na sua cultura, digamos que na nossa cultura do milho a gente vai utilizar mais a vegetação verde nas 3 bandas ali. Você pode ter outras bandas, tá? Que é importante? Ó? Compreender a assinatura espectral, que é todas essas bandas aqui, ela é importante para quê? Para diferenciar tipos de cobertura, identificar onde há vegetação viva, palha, solo, exposto e água. Cada um tem uma curvatura de reflectância única, né, como fosse um RG. Nunca uma água vai se comportar que nem uma vegetação, uma palha vai se comportar que nem um solo. Às vezes você quer fazer uma análise ali visual, uma análise descritiva do teu talhão e você entender ali o teu perfil, né? Avaliar a saúde da vegetação. A vegetação saudável reflete muito no NIR, que é essa parte aqui. Isso aqui, o olho principal ali vai estar sempre nessa banda aqui, que tem vales profundos nessa banda aqui. Ó. São esses vales aqui que é por causa da água, está contida. Se esses padrões mudam, pode identificar estresse, doença ou seca. Você precisa avaliar o que está acontecendo ali, por exemplo, com a tua cultura do milho, tá?
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma área muito, muito interessante para estudar. A nossa tendência é realmente cada vez mais mergulhar nessa parte mais tecnológica, com o propósito de se produzir mais no mesmo espaço, né, pela demanda de pessoas no mundo que vão de crescer. Tá bom, pessoal? Até mais.